Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 8º dia de aula de História Eclesiástica 2, é o segundo bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando sobre o Império Bizantino. Então, como há pouco falávamos um pouco sobre a questão das artes, deixa eu mostrar para os irmãos aqui os mosaicos, continuando um pouco. Esses mosaicos, irmãos, retratam um período de muita glória que teve o Império Bizantino. A maioria desses mosaicos aqui foram feitos por volta do século VIII, IX, X, tá bom? Que é chamado a Era de Ouro do Império Bizantino. A gente vai chegar lá já já, né? E como eu disse, eram mosaicos, podem ver que eles destacam muito o dourado, né? Hoje não está tão claro, mas eles tinham até um destaque maior. Aqui também mostrando, ó, lembra que eu já expliquei para vocês o que seria o símbolo desse posicionamento da mão? Lembram? Se recorda ou Lembro, não? né? Era um símbolo, né? Era um Mencionando símbolo. a fé deles. Fé ortodoxa, né? Ortodoxos, bem lembrado. Exato, né? Que, na realidade, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos. Esse símbolo, dentro da ortodoxia, seja ela do Oriente ou do Ocidente, mostravam que eles não eram nem... como que é o nome mesmo? Vou pegar aqui. Eles não eram nem monofisistas e muito menos arianos, né? Então, eram símbolos tanto da igreja ortodoxa, para você ver, é uma igreja que conservava na boa doutrina, em parte, né? São os mosaicos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a pessoa de Jesus sendo Deus e sendo homem. Os dois dedos, o indicador e o do meio, né? Maior de todos, mostrando que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, e que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Então, é um mosaico da época, né? Mosaicos que ainda se perpetuam na cultura. Então, Gil, leia para nós, Gil, por gentileza, o Império Bizantino entrou em declínio. Por gentileza. Leio sim, pastor. O Império Bizantino entrou em declínio após sucessivas derrotas, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, em 1204. Os cruzados pela Igreja Romana invadiram e saquearam Constantinopla em 1453. O Império Turco, através do sultão Maomé II, invadiu e tomou a cidade, decretando o fim do Império. E aqui finda-se, então, o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente. E aqui é uma figura de Maomé II, né? O sultão, que conquista o Império Bizantino. Mas, como eu tinha dito na última aula, em 1204, os cruzados, a mando do Papa, vão para conquistar a Terra Santa, mas invadem Constantinopla, e assim é a primeira vez na história, desde o ano 330. Lembrando, irmãos, como a gente tinha mencionado há pouco, né? E o Império Bizantino, ele nasce, o nome, inclusive, bizantino, vem de uma colônia grega que se chamava Bizâncio. E, então, quando Constantino transfere a sede do Império Romano para Constantinopla, ele chama agora de Constantinopla, porque naqueles dias era Bizâncio. E por ter se tornado império, se criou, né, se aditivou esse nome de Império Bizantino. Possivelmente também, deduzo, ter sido algo que eles fizeram de propósito para também diferenciar dos romanos, né? Mais uma vez, a história dos vencedores, deduzo. Então, aqui é quando, de fato, cai, né? Temos a primeira cruzada, e depois
logo na segunda, quando também vem aqui, são fotos que representam essas duas invasões, tá bom, meus irmãos? E agora eu quero mostrar para vocês um material muito interessante que eu separei para vocês. Esse livro, História de Roma Antiga, volume 3, O Sangue de Bizâncio, Ascensão e Queda do Império Romano do Oriente, eu mandei para vocês no nosso grupo, para que vocês lessem as principais as principais características desse império, né? E aqui no sumário eu achei muito interessante que ele vai dar uma boa síntese de toda Constantinopla e do Império Bizantino, da origem à sua queda. Eu achei muito legal, e principalmente aqui, olha, essa parte final. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Olha só que legal. A parte 3 do livro traz sobre a poliorcética e o poder naval bizantino. A gente vai falar um pouco disso agora. Porque, para a gente entender o que realmente foi o Império Bizantino, a gente tem que entender um pouco a força que eles tinham, irmãos. E deixa eu pegar aqui para vocês um pouco, só para vocês verem como é dividido a história do Império Bizantino. Nesse livro, aqui tem uma breve síntese, né, que inclusive eu peguei com aquele material que é Impérios AD, aquele professor Tiago, né? Não vamos ler agora, depois vocês leiam em casa, depois de uma outra hora, as 26 páginas iniciais, que eu achei muito legal, essas partes aqui, mostrando aquilo que eu falei logo no início, do primeiro módulo, a importância do Império Bizantino, como a razão pelo qual ele se subsiste, né? Então, eu achei essas páginas muito legais, informações muito úteis. Não vai dar tempo para a gente ler agora, porque, afinal de contas, nosso tempo é escasso. Mas deixa eu só mostrar a divisão aqui, ó, essas páginas aqui, ó. Uma breve história do Império Bizantino, de 476 a 1453, ó. Deixa eu aumentar a letra aqui. Esse livro, irmãos, também, como ele está disponibilizado em partes aqui pelo Google, mas dá para ser comprado ele aqui nesse link. Até achei um preço bem acessível, R$ 30,73, tá bom? Mas olha só, vamos ler aqui essas 3 partes. Está dando para vocês verem ou não? Deixa eu ver se eu... não mostrei. Desculpa. Está aqui, ó. Está aqui. Eu estou pensando que vocês estão vendo. Desculpa, eu tô... Esse livro... Deixa eu voltar aqui, irmãos. Eu pensei que eu tinha compartilhado para vocês. Estou falando com vocês, compartilhando a minha tela, mas não tinha compartilhado para vocês. Aqui, ó. Deixa eu mudar a apresentação, tá? Ó. Tá aqui o material, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem comprar e se aprofundar mais sobre esse assunto, esse é o livro, ó. O Sangue de Bizâncio. História de Roma Antiga, tá bom? Nesse link aqui, os irmãos podem comprar. Então, vamos voltar. Como eu disse, vocês podem ler todas essas 26 páginas iniciais, eu recomendo para vocês, mostrando a importância da preservação do Império Bizantino, tá bom? Eu achei muito legal essas páginas, foi muito interessante. Então, deixa eu voltar aqui para a página 26. Deixa eu só mudar aqui. Ó. Leia para nós, Gil, agora, ó, breve história do Império Bizantino. Eu vou aumentar a letra. Está dando para ler, Gil? Por favor. Sim, dá para ler. Por favor. Pode ler, então, Gil. História breve do Império Bizantino, de 476 a 1453. A história de Bizâncio é geralmente dividida em 3 grandes etapas. Primeiro, a Antiguidade Tardia, que engloba a proto-história bizantina entre parênteses, de Constantino a Zenão, fecha parênteses. O notável principado de Justiniano, entre 527 a 565,
e o governo dos seus sucessores imediatos. Joia. Então, essa é a primeira parte, que é a Antiguidade Tardia. Então, vamos lá agora, continuando aqui. 2. Segunda parte. Segunda parte. É a época médio-bizantina, situada entre a crise do século VII, a inclusões dos persas, dos árabes e dos lombardos, e a insólita conquista de Constantinopla pela Quarta Cruzada, em 1204, incluindo, portanto, a dinastia macedônia, 867 a 1057. A mais brilhante de todas, e a famosa dinastia dos Comnenos, que é 1081 a 1185. Então, percebam, tem a primeira época, a época média, e aqui é onde eu falei para os irmãos que é chamado a Era de Ouro, a mais brilhante de todas, que foi esse período aqui da dinastia macedônica, de 867 a 1057. Mesmo em 1204, tendo tido aquele ataque pelas cruzadas, a gente vê, como eu tinha mencionado há pouco ao pastor Johnny, pastor, pode ver que a Era de Ouro deles se dá, né, aonde? Logo aqui nesse período, pode ver que em 1054 tem o grande cisma. Então, a gente percebe que nessa dinastia macedônica, a gente vê o seguinte, o quanto eles estavam fortes já, o Império Bizantino. E por essa razão, trazia a atenção dos outros reinos, e principalmente do Ocidente, e muito mais dos muçulmanos, né? E finda-se, então, esse período do Médio Bizantino aqui, com a dinastia de Comnenos. Comnenos. Nome difícil de falar, né? E, por último, a última parte, né, Gil? Leia para nós, por gentileza. A terceira parte é a época tardia, que inclui a resistência no exílio de Nicéia e a restauração de 1261 e, por fim, a prolongada decadência da política que acompanha a longa dinastia dos Paleólogos, até a conquista de Constantinopla pelos otomanos de Mehmet II em 1453. Joia. Obrigado, Gil. É isso aí. Ou Maomé, né, segundo, tá bom? Então, percebam que aqui, mais uma dinastia, mas aqui já entra um período de decadência, e aí logo vem a queda do Império, como chamamos Império Bizantino. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, agora vamos falar um pouco, olha só, quero falar um pouco com vocês dessa fase, que é uma fase, inclusive, que no livro, aqui, quando eu tinha mencionado para vocês, aqui é essa parte, ó, essa parte aqui, que mostra, deixa eu aumentar a letra, olha só que interessante, ó, a poliorcética e o poder naval bizantino. Por que eles conseguiram tanto poder durante esse período, né, principalmente ali naquilo que chamamos de Era de Ouro deles? E enquanto eu fazia minhas lições de casa, irmão, a poliorcética, na realidade, é a arte ou técnica de efetuar cercos militares ou de se defender de cercos militares. Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês duas grandes coisas que aconteceram, que fizeram com que, de fato, o Império Bizantino se tornasse tão forte. A primeira delas são as muralhas teodósicas, que, querendo ou não, foi um fenômeno muito significativo. Deixa eu até mudar aqui para vocês. Só um segundo, irmãos. Que foi Opa, não estou... Só um segundinho. As muralhas, como eu disse, teodósicas, que foram as muralhas que cercavam
Constantinopla. E por que é chamado desse nome, né? Poliorcética? Porque era a arte de ou atacar ou defender. Vocês vão lembrar agora, lembram nos filmes medievais, que quando um castelo ele está sendo invadido por um inimigo, primeiro eles fazem um cerco, ali eles vão fechando as nascentes de água, vão fechando as estradas, vão dificultando os acessos do comércio, para que as pessoas do castelo vão ficando entrincheiradas, e depois que eles veem que já estão ali sem água, sem comida, que o povo dentro das fronteiras está desesperado, eles começam a avançar, e aí começam os embates, e muitos filmes medievais vai tendo aqueles momentos em que o exército inimigo vai se encostando nas muralhas, vai colocando escadas, vai trazendo certos instrumentos de batalha, ou para tentar arrebentar o portão, ou, quem sabe, jogar pedras, catapultas. Tudo isso faz parte desse momento chamado poliorcético na história antiga. Então, esse instante não é um acontecimento apenas isolado, por exemplo, que aconteceu aqui na idade do período bizantino, não, mas tudo isso sempre aconteceu na história medieval de uma forma geral. Então, só para vocês terem noção, esses acontecimentos, essas guerras, essas batalhas, sempre aconteceram em todos os períodos da história mundial, até mesmo da história antiga. Quando havia esses cercos, quando havia esses embates. Então, o Império Bizantino, vou mostrar aqui uma gravura para vocês, olha que interessante. Essas gravuras são gravuras que registram um pouco o período da história e o que seria esse momento de poliorcético, né? Ó, o Império Bizantino sendo atacado. Então, eles criaram, ao longo dos séculos, o Império Bizantino, com seus generais e com seus soldados, uma defesa, e eles aprimoraram aquilo que os romanos do Ocidente já tinham. Lembra que nos romanos do Ocidente, eles eram exímios soldados que atacavam em campo aberto? Por isso que eles tinham muito êxito nas suas batalhas, porque eles criavam certas defesas em que praticamente eles eram intransponíveis contra os inimigos. O Império Bizantino aprimorou tudo isso. Só que aqui em Constantinopla eles tinham o quê? Feito as muralhas teodósicas, em que, para que os inimigos chegassem a eles, era praticamente impossível. Por isso eles tinham isso como um grande fator e aliado às suas batalhas. Podem ver que aqui nessas ilustrações, aqui vocês vão ver os textos, geralmente são em gregos, né? Registrando as histórias deles. Percebem o que é interessante, né? Essas gravuras históricas, né? Então, isso fez com que, durante vários anos e séculos, eles se mantivessem como exímios vencedores e lutadores com muito êxito, né? Aqui, nessa gravura, registra um pouco aquilo que eu falei há pouco, da fraqueza do imperador. Lembra que eu falei para vocês que o imperador ele não tinha, muitas vezes, um plano de sucessão, e até tinha um nome, né, que o nome era dado como que era mesmo? Não é maldição, é a enfermidade da púrpura, porque muitas vezes os seus próprios generais eles acabavam conspirando contra o próprio imperador, que vestia-se de púrpura, né? Aqui mais uma gravura antiga. Todos esses desenhos registram muito bem esse período do mundo bizantino, mostrando mais uma vez aqui o imperador com os seus senadores, né? E aqui a cavalaria. Esses todos são retratos desses períodos bizantinos, tá bom? Aqui registra um pouco bem o momento em que o imperador, com a sua cor púrpura, está junto com o seu senado, e aqui, como eu disse para vocês, os seus senadores, muitas vezes, eles também se levantavam contra o próprio imperador, tá bom? Voltando aqui, só agora mudando um pouco de assunto, irmãos, para a gente prosseguir aqui. Eu quero mostrar uma outra coisa que era muito significativa nesses dias, que era o sistema de defesa por parte do mar.
Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só que interessante. Nas esquadras dos... Aqui, achei. Na marinha do Império Bizantino, deixa eu só tentar, aqui. A marinha do Império Bizantino tinham esses barcos aqui, irmãos, olha só, que era o Dromon, o nome deles eram Dromons. Deixa eu tentar abrir, não estou conseguindo abrir direito, deixa eu abrir aqui, é esse daqui, pronto. Esse é um modelo típico da marinha bizantina. E por que eles se tornaram praticamente invencíveis, irmãos? Esses Dromons aqui foram substituídos depois pelos tais de galé. Os galés surgem com um modelo italiano, né? Mas durante o Império Bizantino, principalmente de 875 a 1025, essa foi a grande força naval dos marinheiros bizantinos, que é o tal de Dromon, o nome que se dava a esse barco. O que chama a atenção neles? Se vocês vão aprender agora, eles lembram muito daquelas embarcações antigas, mas eles tinham um detalhe bem curioso. Aqui tem uma gravura que exemplifica muito bem isso daqui. Jogando fogo, o que essa gravura estava registrada? O poder naval bizantino, eles desenvolveram uma tecnologia, irmãos, que é o seguinte, um sírio, ele conseguiu desenvolver uma tecnologia nos dias do Império Bizantino, em que eles jogavam um fogo nos barqueiros inimigos. E no momento que eles jogavam esse fogo nos barcos inimigos, mesmo que eles caíssem na água, esse fogo não se acabava. Então, o que acontece, o que ocorreu, né, logo nesse período? Eles acabavam tendo uma tecnologia a mais de defesa e de ataque. Então, por isso que, nesse período chamado período de ouro da Era Bizantina, o fogo grego, assim chamado na história, ele foi inventado em 672, por esse tal de Calínicos. Ele era um sírio que vivia no Império Bizantino. Dizem que nem os imperadores bizantinos sabiam do segredo. Até hoje não se sabe como eles utilizavam isso, porque se perdeu na história, né? Mas olha que interessante, né? Jogar fogo na água. Então, pensem, né? Naqueles dias, aqui, aqui já mostra um pouco militares bizantinos, como eles tinham um poder de defesa muito grande. Por isso que o império se estabelece durante muito tempo. Agora, deixa eu voltar aqui e fazer um comentário com vocês. Lembram que na última aula, na 7ª aula, nós falamos bastante sobre o período chamado feudal. No Ocidente, estava tendo o feudalismo. Havia ali uma nova economia, um novo sistema, mas aqui no Império Bizantino, aqui não tinha o feudalismo. E se existisse algo bem parecido do feudalismo, não tinha como virar o feudalismo, porque tinha a figura do quê? Do imperador. Olha que interessante. Então, tinha a figura do imperador, tinha as suas esquadras, tinha os seus generais, tinha todo o império, né? Mesmo que em alguns momentos eles estavam mais em ascensão ou em menos ascensão, ainda eles tinham esse poder naval, que fazia o quê? Que quando viam os inimigos contra-atacar, eles jogavam fogo grego em cima dos inimigos. Ao mesmo tempo, eles, em função disso, o que acontece? Eles tinham as suas rotas comerciais sempre abertas. Lembra que na última aula, quando falamos do momento feudal, o que aconteceu lá no Ocidente? Eles precisaram sobreexistir debaixo ali dos seus feudos, porque qualquer meio de se abrir para outros povos, eles poderiam acabar sendo invadidos por novos reis. Então, por isso que o sistema feudal ele se estabelece no Ocidente, mas aqui no Oriente, principalmente no Império Bizantino, as rotas comerciais ainda continuam com certa liberdade. E agora, olha que interessante, vamos ler um pouco
das histórias aqui, porque a imperatriz Teodora organizou a marinha e o exército romano em guerras em várias frentes contra os árabes, incluindo o saque de Damietta. Essa imperatriz, no momento em que ela estava no governo do Império Bizantino, ela teve uma ideia de contra-atacar algumas ilhas, principalmente ali a ilha de Creta, e ela cria, então, ela reorganiza uma marinha muito grande, e em função disso, o que acontece? Foi uma esquadra muito grande, e principalmente utilizando disso que a gente chama de fogo grego. Por essa razão, eles começam, então, a fazerem de novo as suas conquistas, as suas expansões, e retornam àquele período que a gente viu há pouco, que é o período chamado de Era Dourada do Império Bizantino. Interessante isso, não? E percebam o quanto essa tecnologia, ou pelo menos ter força no mar, fez com que aquilo que as muralhas já eram fortes, nessa outra gravura, a gente vê mais ou menos como que eles se viam naqueles dias, né, irmãos? Podem ver, aqui praticamente o Império Bizantino, né? Aqui é como se eles estivessem totalmente protegidos, mesmo que eles estivessem cinteados, eles eram intransponíveis, né? Aqui são gravuras que registram bem esse período, né? E mostrando um pouco mais ainda o que é a poliorcética, esse período de tentar invadir e conquistar, né, o Império Bizantino, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Eu peguei esses desenhos dos barcos, porque eu achei muito interessante para a gente conhecer um pouco como que era esse momento, tá bom? Agora, vindo um pouco para cá, deixa eu só trazer aqui aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é um retrato que mostra o Corpus Juris Civilis, que foi criado por Justiniano, tá bom? E deixa eu trazer agora aqui para vocês. Aqui. O fogo grego, né, como eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Inclusive, deixa eu mostrar uma gravura desse poder bélico, desse poder que eles tinham. Aqui, ó, em terra. Olha o que eles faziam em terra também com o fogo grego, irmãos. Percebam que o fogo grego foi utilizado, inclusive, não só no mar, mas também na terra. Por isso que eles se consolidaram, né, com muita força sobre os seus inimigos. Como eu mencionei para vocês há pouco, eles tiveram sua primeira invasão em 1204, e logo na sequência eles tiveram a queda, como a gente sabe, em 1453. Mas agora vamos falar um pouquinho desse período aqui, que é o período de Basílio I. Ó. Basílio I, em 867, começa então a dinastia chamada Dinastia Macedônica, e que governa por 150 anos, meus irmãos. Então, essa dinastia foi muito significativa para o Império Bizantino. Por quê? Porque logo que Basílio I se estabelece como o imperador, aqui há uma continuidade do império. Então, é curioso, quando a gente começa a ver a história do Império Bizantino, a importância de Basílio. Eu estava fazendo algumas pesquisas sobre Basílio, e a ascensão dele para o trono, né, segundo alguns historiadores, é muito questionada, tá, meus irmãos? Foi muito questionada, não foi uma coisa assim tão tranquila, tão pacífica, mas, segundo os historiadores, é ele que assume o trono, né, como imperador, e por 150 anos se mantém. Então, o período de Basílico foi um período onde houve muita expansão e prosperidade. Por isso que é chamado Império de Ouro. E por isso que há pouco, quando eu falei que em 875, pode ver, ele assume em 867. E ele continua a sua dinastia por mais 150 anos. Então, de 875 até 1025,
é o grande período chamado período de ouro e de afirmação do poder naval. Por isso que as rotas comerciais deles eram fortes e por isso que foi um período de muita expansão e de muita prosperidade. Em Constantinopla, podem ver que aqui nessa gravura a gente vê um desenho, né? E aqui pelo menos ilustra Santa Sofia, né? É um desenho muito curioso. Essa gravura deve ser depois já da conquista árabe, tá, meus irmãos? Por causa da torre aqui, que ela é uma torre muçulmana. Essas torres não haviam até a conquista do turco otomano. Então, mas aqui é um registro mostrando apenas uma foto desse período. E é nesse período que os mosaicos bizantinos, eles são expandidos, e eles são feitos assim em grandes proporções. A educação, a arte se espalha como nunca tinha se espalhado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando a gente pensa, né, numa história de um povo, e que tem ali muitas edificações e muita arte, o que está embutido nessa história? Quando a gente pega agora, por exemplo, eu estou falando que é a Era de Ouro, e aqui a educação, a arte, as construções. Perceba, quando a gente está olhando para a história de um povo, e a gente olha para a história daquele povo, e a gente vê que mesmo que depois que eles foram vencidos, ainda se perpetua muitas coisas, o que isso representa para a gente, irmãos? Não sei se eu estou sendo claro na minha pergunta. Deu para entender, não? Eu confesso que eu não entendi. Então, eu vou tentar explicar ao invés de perguntar. Quando nós pegamos agora aqui a história do Império Bizantino e pegamos esse momento de ouro e vemos tantos registros históricos por parte dos mosaicos, por parte da construção que outrora já tinha acontecido lá com Justiniano, por parte da legislação, ou seja, todos esses acervos da educação, a gente viu há pouco, né, desenhos que mostrava a poliocética, ou seja, o poder bélico das muralhas, que eram as muralhas teodósicas, ao mesmo tempo também os dromons, que eram os barcos de guerra, o fogo grego. O que isso representa para nós? Representa que foi um povo que teve uma cultura muito bem estabelecida, que eles prosperaram bastante. E mesmo com as suas quedas e ascensões, na história, quando a gente olha para eles, a gente vê as marcas da prosperidade daquele povo. Em outras palavras, é um povo que teve uma cultura muito bem estabelecida para perpetuar a sua história, para deixar registrado o seu legado por parte das construções, dos castelos, das igrejas. Então, percebam que tudo isso que é deixado aqui pelo Império Bizantino só é uma prova do quanto eles foram poderosos nos seus dias. Assim como foi Roma no passado, né? Quando a gente vai, né, para Roma, ou quando vamos para cidades onde o Império Romano ele passou ali, deixou as suas digitais, até hoje nós temos os resquícios da história. E não foi diferente no Império Bizantino, principalmente nesse período que é chamado o período de expansão e de fortificação e de uma economia muito sólida. Então, percebam como eles foram fortes. E quando a gente vê uma história, né, sendo registrada por meio da arte, é porque aquela nação, aquele povo, aquele império, era, de fato, um império muito voltado ao que é a educação, a transmitir o conhecimento para outros povos. Quando a gente vê um povo, ou mesmo que um império, que não se perpetua isso, é porque eles não eram muito voltados à arte. Ficou claro agora? Deu para entender, irmãos? Quando a gente vê muita arte, muita beleza arquitetônica, é porque é um povo que chegou numa civilização muito elevada. Tá bom? Tudo bem? Perfeito. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo até aí? O que acontece, meus irmãos? Nesse período da chamada, logo depois, né, de Basílio,
eles começam, ao invés, lembra que eu falei há pouco das muralhas teodósicas, dos Dromons? Logo nesse período de glória, eles agora passam a ser, mais uma vez, expansionistas. Porque, já que eles estavam com tantas riquezas, com tantos tesouros, com tanto ouro, com tanto progresso, eles começam a ser também expansionistas. E algo acontece muito curioso aqui também no governo do imperador Basílio II. Basílio II, historicamente, ele é chamado, inclusive, o matador de búlgaros. Porque nesses dias de Basílio II, e percebam bastante aqui, né, essa imagem, porque aqui nós vemos, por exemplo, como se fossem anjos, né, abençoando ele. Olha a ideia religiosa do imperador. Ele tem uma espada que anjos seguram, ao mesmo tempo ele tem outro anjo que põe a mão na cabeça dele, dando essa ideia de que ele também é uma pessoa ungida por Deus, abençoada por Deus. E ele foi conhecido como matador de búlgaros. Logo na sequência, depois dele, os guerreiros nórdicos foram fornecidos por Vladimir I, que era o grão-príncipe da Rússia de Kiev, olha só que interessante, e que formam os primeiros membros da guarda de Vereg, que nos séculos seguintes fizeram parte da guarda pessoal do imperador. Olha aqui os russos, e Kiev, né, Vladimir I, né, já começando a unir força, e logo depois dessas uniões, como a gente está vendo aqui por essa gravura, a guarda pessoal do imperador, ela é feita pelos soldados de Kiev, mais uma vez mostrando como a história vai sendo repetida, né, meus irmãos? Depois da morte de Basílio II, o império decaiu gradualmente. Os turcos seleucidas da Ásia se aproximando de Constantinopla, e aí surge um imperador chamado Aleixo I, que ele se volta para o Ocidente para pedir ajuda, agora, já que eles estão passando por um momento de muita dificuldade. Aí vem, então, e ele vai, Aleixo I, pedir ajuda para Urbano II, que, na realidade, acaba não dando certo para ele. Por quê? Porque aqui é onde surge a primeira cruzada, irmãos. Então, perceba que aqui já começa a grande dificuldade, né? Aqui começam os períodos que a gente vai estudar bastante agora sobre esses períodos onde nós vamos entrar nas cruzadas. E aí entra o enfraquecimento de Constantinopla, principalmente com Aleixo I. Deixa eu mostrar aqui uma outra gravura. Inocêncio III foi eleito para ser Papa, e é ele que vai fazer a quarta cruzada, que de fato vai conquistar as terras bizantinas, como mencionamos há pouco. Só que, voltando aqui, algo importante em Aleixo I. Quando esse Aleixo I ele de fato, vai pedir ajuda, olha só que interessante, eu até anotei aqui. Ele acaba sendo exilado e ele acaba sofrendo muito em virtude de não ter como se resguardar de tudo aquilo que ele estava precisando, né? Porque, olha só aqui, deixa eu mostrar para vocês. Opa, fugiu. Desculpa, deixa eu voltar. No primeiro slide. Só um minutinho, irmãos. Pulou, não sei por que razão. Só um segundo. Aqui. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui. No segundo. Aqui. Inocêncio III, ó. Ele foi eleito Papa e aqui surge a quarta cruzada, com Inocêncio III. E, como eu tinha mencionado para vocês, eles vão para conquistar as Terras Santas, lá em Jerusalém, e aí eles sobem e saqueiam a cidade de Constantinopla e matam centenas de pessoas
e é a primeira, de fato, invasão, né, do Império Bizantino sobre a ordem desse, que é o Papa Inocêncio III. E aqui são gravuras que registram esse período. Tá bom, meus irmãos? E aí, vem aqui também, deixa eu só mostrar também. Aqui. Eu falei errado há pouco, irmãos. Aqui. Durante o governo do imperador Miguel VIII, em 1261, a economia foi prejudicada e nunca mais voltou a ser a mesma. Em 1369, o imperador João V buscou ajuda financeira no Ocidente, João V, irmãos, diante da ameaça turca. Isso, eu fiz confusão. E acaba preso como devedor insolvente em Veneza, né? Ou seja, mostrando um pouco da decadência do Império Bizantino. 4 anos depois, ele foi forçado a se tornar um vassalo dos poderosos turcos otomanos. Olha que situação, né? O Império Bizantino, eles tinham um poder muito grande, mas aí eles foram forçados a se tornarem vassalos. E, por se tornarem vassalos dos turcos otomanos, eles acabavam tendo que prestar homenagem a eles e também dar apoio militar. O que acontece logo na sequência? O sucessor dele, que é Mehmed II, lança um ataque final à cidade no dia 29 de maio de 1453, e Constantino XI, o último imperador, foi visto em um dos portões lutando pela cidade, que é essa gravura aqui. E assim a gente, né, chega a um final do Império Bizantino, depois de praticamente 1000 anos de tanta conquista, de tanta vitória e, claro, muitas dificuldades. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo jóia? Alguma pergunta? Fiz uma breve síntese, né? São muitas informações, como os irmãos sabem. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Podemos dar uma pausa para o nosso intervalo? Pode sim. Deu para entender bem a importância do Império Bizantino e de como eles foram importantes para a preservação do cristianismo? É claro, irmãos, a gente não pode aqui, mais uma vez, né, eu falo para vocês, olhar com aquele viés religioso, no sentido de não compreender esses momentos, né? Aqui, como Igreja de Jesus, fazendo uma última discussão, como Igreja de Jesus, vamos assim imaginar, tá, irmãos? Vamos hipoteticamente, tá? Vamos tirar agora a religião ortodoxa grega e vamos agora tirar também o catolicismo apostólico romano. Vamos nos imaginar no lugar deles, em todos esses contextos. Percebam como que foram dias extremamente difíceis para eles, como estão sendo para nós também. Por que eu estou falando isso, né? Eram momentos de muitas guerras, de muitas frentes. Eram mongóis de um lado, eram bárbaros do outro, eram muçulmanos do outro, e ora, cristão contra cristão, cristão do Oriente contra cristão do Ocidente. Percebam, era um momento muito polarizado, muito difícil. E aqueles que eram cristãos nesse momento, eu entendo que para eles também não foi fácil. Ter que lidar com o imperador, ter que lidar com os reis, ter que preservar a sua fé. Então, ao estudar a história, a gente se torna um pouquinho mais complacente nesses momentos de profunda dificuldade. Como eu mencionei há pouco, citando o Daniel Hopes, falando um pouco sobre ali a Península Ibérica, quando os muçulmanos eles invadem aquilo que nós conhecemos como a Espanha. E ali eles invadem, só não passam por causa do Império Franco e se mantêm durante mais 700 anos. Então, vamos imaginar que ali em Roma não fossem os católicos apostólicos romanos, mas fossem os pastores protestantes.
E vamos imaginar que nos francos também não fossem católicos apostólicos romanos, mas fôssemos nós, protestantes, que estivéssemos ali cuidando do povo franco. Como que nós iríamos agir diante de uma invasão muçulmana ali, logo embaixo, na Península Ibérica? Será que a gente ia simplesmente falar, não, vamos lá mandar os nossos missionários, pregar para eles o que eles precisam? Ou será que a gente, além de fazer isso, nós também faríamos o quê? Uma preservação ao nosso povo, daríamos um apoio ao nosso rei, daríamos um apoio ao nosso exército? Porque vocês têm que lembrar que essas invasões eram muito cruéis. O povo muçulmano, como aprendemos há 2 aulas passadas, eles tinham uma postura muito, muito agressiva. E eles foram conquistadores muito ferozes. Como que nós nos colocaríamos diante deles? Será que nós iríamos agir de que forma? Como que a gente ia se posicionar nessa questão? Percebam, quando a gente olha para tudo isso, a gente se torna um pouco mais compreensivo. Não estou legalizando nada, mas uma coisa é assistir filmes, uma coisa é conhecer a história em livros, e outra coisa é se colocar nesse período, né? Como nós, vamos agora aplicar um pouco aqui, dentro do que a gente aprendeu agora sobre esse posicionamento estratégico e esse poder naval que tinha o próprio Império Bizantino. Como nós pensaríamos? Será que nós acharíamos que os nossos soldados, quando eles estão indo contra-atacar, porque eles veem ali uma frota inimiga querendo vir conquistar o Império Bizantino, como nós, pastores, agiríamos se estivéssemos no lugar deles ali? A gente ia simplesmente erguer as mãos e orar pelos inimigos, Senhor, manda fogo do céu, ou a gente ia orar pelos nossos soldados e falar assim, Senhor, que na hora que eles jogarem o fogo grego, que funcione direitinho, porque estão vindo contra-atacar. Estão entendendo? Quando a gente olha a história, a gente é muito frio, né? Mas quando a gente tenta se colocar no lugar deles, não estou falando aqui, mais uma vez, irmãos, lembrando que tanto o catolicismo romano se enveredaram por uma teologia torta, pagã, assim também foram os orientais, os ortodoxos gregos, infelizmente aceitaram o paganismo, muita coisa errada, mas, hipoteticamente, se fossem os protestantes, será que a gente também não teria errado? Será que também a gente não oraria pedindo, Deus, protege os nossos? Está entendendo? Como tudo é muito delicado, como tudo é muito complexo? Tá bom, meus irmãos? Querem falar alguma coisa? A gente ia orar pelo fogo grego ou a gente não ia orar? Eu volto a dizer que esses povos, civilizações, sempre lutavam pelo poder e domínio do seu estado, da sua região, e sempre invocavam um Deus, desde os mais remotos povos. Agora, a questão é a seguinte, quando a gente está num estado, o estado que se diz nominalmente cristão, tinha muita gente que era cristão, mas só pelo Estado admitir que era um Estado cristão. Agora, a gente estamos num estado laico, a gente tem nossa fé, a nossa fé que a gente exerce individualmente. Agora, o Estado, quando se estabelece, ele exerce as instituições, e toda a instituição para defender o seu império, a sua soberania. Então, independente de eu ir para a guerra, mas eu tenho a minha fé em Cristo, independente do que vai acontecer, se vai ter invasão ou não. Agora, compete àquele Estado soberano criar suas forças armadas para defender a soberania do Estado. Então, nesse momento aí, independente de ser cristão ou não, aí as invasões iam acontecer. Então, o Estado tinha que ser soberano para defender a sua soberania naquele momento, independente de invocar qualquer Deus. Sim, mas você vê, né, Júnior, na história, né, tem um livro que fala muito sobre essa questão, viu, Júnior, para a gente compreender melhor. O mundo, nesses dias, ele não era emancipado do religioso, né? E por isso que a gente vê essa questão. Quando o rei se convertia, todo mundo se convertia com ele. Então, o mundo era voltado, né, em razão da religião. E o mundo no Ocidente e no Oriente
virou um mundo cristão, né? Então, por isso que eu falo dessa forma, porque se nós estivéssemos naquele contexto, não era um Estado laico, era um Estado cristão, né? Mas aí a questão de ser convertido é uma questão nominal, porque era imposição, não significa que era convertido. Quando você tem um Estado teocrático, você está dentro do Estado teocrático, não quer dizer, significa que você é convertido, você vive dentro do Estado teocrático. Fala o muçulmano, o Estado é teocrático, não significa que as pessoas que estão ali todos aderiu àquela religião, simplesmente ele não tem opção. Sim, sim. Mas, Júnior, só para a gente compreender um pouco melhor essa fase, depois eu sugiro aqui um livro chamado A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. O que esse livro trata? É um livro muito bom. Deixa eu até pegar aqui para compartilhar aqui com vocês. Aqui, A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Só um segundinho. Deixa eu compartilhar aqui essa obra. É um livro brilhante. O que ele trata nesse assunto? Que o mundo medieval, e onde está? Deixa eu compartilhar. O mundo medieval, Júnior, ele era literalmente, né, um mundo aonde aqui, achei. Aqui. Depois comprem esse livro e leiam, tá? Esse livro é muito bom, porque o que acontece? A morte da razão. O que ele vai mostrar? Aqui, Não faz muito tempo a razão, nossa capacidade de pensar, avaliar, era a base para a busca da verdade. Não é mais. Hoje, o que vale é o que você está sentindo no coração. A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, vai fazer uma construção muito interessante, até mostrando um pouco esse período chamado período medieval. Ele vai dar umas explicações muito curiosas. Um período medieval, pode ver que todos os desenhos, as gravuras, eles sempre estão voltados aonde todo o lado divino tem um destaque, em detrimento das outras coisas. Então, é muito curioso quando a gente começa a entender que como eles pensavam, como o mundo medieval pensava. Por isso, quando a gente vê essas fotos aqui, né, por exemplo, vamos pegar aqui sempre tem uma auréola, o imperador sempre está com alguém, né, esse exemplo de Basílio II, por exemplo, anjos. O lado divino estava o tempo todo fazendo parte da cultura deles. Por isso que eles atacavam em nome de Deus, por isso que eles guerreavam por Deus, por isso que eles se enveredaram. É claro que tudo isso é fruto de uma teologia vesga e de uma teologia errada. Mas, hoje em dia, mesmo que os nossos estados sejam estados laicos, né, não tem o vínculo com o sagrado, a religião continua atrelada na nossa cultura. Sim, mas nesse período aí, o único pensamento era o religioso. Isso rompe com o iluminismo. Sim, sim. Acontece com o iluminismo, rompe com esse momento do iluminismo, onde que agora as pessoas não vai ficar com pensamento religioso, porque até a questão da teologia nessa época vai pensar na questão da ciência. Sim, sim. Entendeu? Exatamente. Né? Mas, assim, eu fiz questão só de mostrar esse lado, porque é muito fácil a gente olhar todos os erros que eles tiveram, mas é difícil de compreender os acertos deles. Então, a gente... Mas aí, como você falou, da questão da gente se colocar, não tem como a gente voltar para esse período e a gente não ter uma posição diferente da que nós temos hoje, porque nesse momento as pessoas estão inseridas nesse mundo religioso. Exato. Não, e aqui eu não estou fazendo um discurso de complacência, mais uma vez, irmãos. Eu só estou dizendo o seguinte, que foi muito difícil. Na minha opinião, quando eu falei há pouco sobre a questão da questão sobre a quebra dos ídolos, né? Eles foram muito corajosos, por exemplo. Foram muito valentes. Por quê? Porque não era fácil para eles fazerem aquilo. Hoje, nós aqui, né, depois de tudo que a gente já passou, é muito fácil. A gente tem a reforma protestante, a gente tem uma história atrás de nós, né? Mas a controvérsia iconoclasta, eles foram muito valentes. Até porque muito valentes. Aí, quando havia divergência, o camarada era chamado de herege
E ele sofria. Sofria, e isso vale para os dois lados, né, Júnior? Principalmente para o lado latino. Exato. Quando o herege latino, nesses dias, era fogueira para ele. Exatamente. Ou seja, a gente vai ver nas aulas que virão, tanto na Cruzada quanto na pré-reforma e na Reforma, vocês verem como que esse período, quando eles recebem o nome de Era das Trevas, também merece. Porque a igreja mandando matar em nome de Deus. Ora, se ele pensa de forma diferente da gente, não há necessidade de matar. Mas percebam, olha como era complicado. Os muçulmanos pensavam de forma diferente. E aí, num primeiro momento, eles só se defendem contra os muçulmanos. Mas os muçulmanos, século após século, guerreando, contra-atacando, e com aquele desejo de dominar e de dizimar qualquer um outro que não fosse muçulmano. Perceba como foi difícil viver esses dias. Vamos colocar aqui em palavras mais contemporâneas. Hoje nós sabemos que o mundo muçulmano nem todos são radicais, mas dá para ver que nesse período de expansão, eles tinham um desejo de expansão radical. Não foi fácil também. Então, era muito difícil viver esses dias. Por isso que foi um momento muito delicado. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Né? Tá bom? Vamos dar uma pausa agora? Fechado? E vamos ir para o último bloco. Mais alguma pergunta, alguma fala? Não? Então, fechamos aqui, tá bom? Vou parar a gravação.